Uma vez mais, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada, amado Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina com tudo. O Senhor sempre tem um caminho melhor para nos levar. Pai, nós não podemos mudar o que aconteceu ontem, mas nós podemos mudar o que vai acontecer amanhã, com o que nós vamos fazer hoje. Isso está nas tuas mãos, sim, Senhor. Mas as nossas decisões, as nossas atitudes podem mudar muitas coisas, Senhor, que podem vir no amanhã. Espírito Santo, eu peço que nos conduza hoje, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Será sempre o nosso prazer. Que o Senhor nos conduza em todas as decisões. Em tudo que nós vamos fazer, será esse, Senhor, o nosso prazer. Será isso, Senhor, que vai nos sustentar. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, de tal forma em nossa vida que nós podamos ver os passos do Senhor em todo lugar para onde nós passemos. Obrigada, Espírito Santo, por poder levar a sua preciosa palavra até os lares, até sua amada igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu peço sua direção, a sua unção e a sua graça, Senhor, para que tudo aconteça conforme a sua preciosa vontade. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Eu me alegro em poder trazer a preciosa palavra do Senhor e poder estar aqui diante daquilo que o Senhor já me deu para ministrarmos. Nesta semana foi uma semana bastante diferente, vamos falar assim. Foram 10 dias onde nós tivemos mudanças e ficamos em lugares onde Deus também começa a falar conosco, não somente daquilo que nós imaginamos, mas de situações que estão à nossa frente, que nos falam. A palavra do Senhor, ela nos mostra muitas situações da vida de uma pessoa, onde nós podemos aprender com as coisas que acontecem com eles. E de tudo o Senhor nos ensina. Alguns dias nós estávamos em Limeira, despedindo-nos em si do pastor Edécio, e o Senhor trouxe muitas coisas aos nossos corações, e especialmente na minha vida, olhando todo aquele cenário, observando tudo o que estava acontecendo à nossa volta. E quando eu fui meditar na preciosa palavra do Senhor, o Senhor me conduzia nesse pensamento bíblico que eu quero trazer para você em esta noite. A palavra do Senhor que veio a ser ministrada sobre a minha vida está no livro de Atos, o capítulo 21, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, e quero ler a partir do versículo 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu de Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor.
essa palavra veio ao encontro com tudo aquilo que eu estava vivendo nesse momento. E o que me chamou a atenção e estremeceu o meu espírito é a resposta que Paulo dá. O Senhor já estava preparando o apóstolo Paulo, na verdade, para quando ele chegasse a Jerusalém, ele não ia sair mais de Jerusalém. Em Jerusalém ele ia ser preso. Então ele não conseguiria mais ver a face daqueles que ele amava. E não somente nessa viagem, mas durante algum tempo por onde ele passava, o Senhor, através do Espírito Santo, já tinha falado com ele que quando ele chegasse a Jerusalém, dias difíceis viriam, prisões viriam sobre ele, maus tratos viriam sobre ele. E quando ele chegou então a Cesareia, veio então esse profeta e começou a falar com ele de uma forma que ele conseguisse entender. Ele pegou o próprio cinto do Paulo e amarrando as mãos e pés, ele expressava também dessa forma, de uma forma que ele pudesse compreender que quando chegasse a Jerusalém não ia ser fácil. Quando chegasse até esse lugar, então ele poderia ser preso, maltratado e até poderia morrer. O apóstolo Paulo estava sendo preparado pelo Espírito de Deus por aquilo que iria acontecer com ele. E quando o Senhor começou a ministrar na minha vida essa palavra, o que o Senhor falava ao meu espírito era: se eu também estaria pronta, assim como o apóstolo Paulo estava naquele momento. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é se realmente você estaria pronto para uma situação semelhante ou parecida. Nos dias de hoje, quase ninguém está se preparando para a partida para a eternidade. Pouquíssimas pessoas, e eu diria que contadas as pessoas, param para pensar em se estaria tudo pronto para eles partirem à eternidade. E quando eu falo de estar tudo pronto, eu estou pensando nas coisas que você vai deixar aqui na terra. E se você estaria pronto para partir à eternidade, se na eternidade, se diante de Deus, todo também estaria pronto para ser recebido na glória. Duas coisas que têm uma extrema importância, mas que poucos pensam nelas, poucos se preparam para elas. O fato de nós estarmos aqui na terra, quase sempre nos preocupamos em como vamos passar os nossos anos aqui. De que forma vamos conquistar aquilo que é para o nosso lazer. Eu acostumo dizer que os homens, eles vivem para construir mais impérios terrenos do que uma morada celestial. Passam a vida toda, a quantidade de anos que o Senhor lhes der, eles passam trabalhando e conquistando e construindo impérios que possam sustentá-los aqui na terra, mas poucos se preocupam em realmente como eles estão, se nesse dia partissem a eternidade. Para todos nós, na verdade, ter chegado um tempo tão difícil quanto esse, que é da pandemia, e muitas pessoas estão se partindo à eternidade neste tempo. Pessoas que nós conhecemos, talvez parentes, familiares, talvez pessoas de dentro da nossa própria casa. Pessoas que nós vimos e nos aproximamos durante um tempo e agora não. Mas sempre tem alguém ao qual nós estamos vendo que está partindo deste mundo para a eternidade. E esta noite eu quero falar com você e abrir um pouco o entendimento a respeito disso. Porque nós devemos nos preocupar pelas duas coisas, não só por uma.
Nós não podemos nos preocupar somente da forma que vamos viver aqui na terra. A quantidade de tempo que o Senhor tem estipulado para nós vivermos nessa terra. De que forma vamos vivê-la, economicamente falando, ou em conquistas que nós vamos fazer. As duas coisas têm que ser pensadas e planejadas assim. Nós precisamos talvez chegar ao ponto de sabermos que podemos partir em pouco tempo a eternidade e falar feito um Paulo. Porque estão chorando? Porque estão quebrando assim meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas também para morrer por causa de Jesus Cristo. Não somente para ser amarrado, senão também até para morrer por causa de Jesus Cristo. Ele tinha toda a propriedade para falar dessa forma. O apóstolo Paulo, quando ele olhava para trás, ele poderia falar com segurança e com certeza de que ele tinha feito tudo aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Quando o apóstolo Paulo olhava para seu passado, eu imagino que ele não estava encontrando coisas que ele tinha deixado para trás, sem fazer. O Senhor o escolheu um dia para uma longa caminhada. E ele foi dos pioneiros da igreja primitiva. Ele foi das pessoas que conheceu o Senhor Jesus Cristo, teve a experiência profunda com Ele, mas a partir daquele momento, ele viveu os seus dias, sim, para preparar aqueles que ficariam depois de que ele partisse à eternidade. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós começamos a compreender que ele preparou discípulos. Ele foi a lugares a pregar o evangelho e consolidou as pessoas as quais receberam ao Senhor Jesus como seu Salvador. Ele preparou pastores, evangelistas, bispos para ficarem nos lugares por onde ele foi, pregou o evangelho. Ele não deixou uma igreja abandonada. Ele também os ensinou, sim, a administrar as coisas materiais que a igreja em si tinha. Ele ensinou eles a administrarem as necessidades do povo. Ele ensinou eles o que era um ministério dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele poderia olhar para trás e então, com uma plena alegria e satisfação, essas palavras saíram da sua boca, sabendo que se ele olhasse para trás, não tinha deixado nada em aberto. Não tinha deixado algo que pudesse sobrar para alguém ou em falta daqueles que viriam depois dele. Uma igreja estava sendo preparada, e não em um lugar só, em toda uma região, em diversas cidades. O Senhor preparou o apóstolo Paulo na sua caminhada, e o Senhor o acompanhou em todos os lugares por onde ele passou. Teve dias onde ele mesmo pensava que ia perder a própria vida, e o Senhor não deixou. Então nós vemos que a caminhada era a caminhada de Deus através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se preparou a si mesmo, porque ele tinha uma comunhão com o Senhor. Ele nunca deixou de crescer espiritualmente para ele mesmo. Ele nunca deixou de ter um relacionamento com o Senhor para ele mesmo. Ele nunca deixou de ir a orar e buscar a presença do Senhor para seu próprio crescimento e para seu alimento pessoal. Ele nunca deixou nem abandonou a fé, porque era necessário que ele chegasse até o final da sua carreira com a fé em Cristo Jesus, conhecendo o Senhor, levado da mão do Senhor até o final da sua carreira.
E quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós amamos ver todas as coisas preciosas, maravilhosas que Deus fez através da vida dele. Quando nós olhamos para todas as cartas que ele escreveu, até os dias de hoje, nós podemos ter a palavra do Senhor em nossas mãos, porque grande parte do que foi escrito da igreja primitiva, nós entendemos e compreendemos também que foram cartas que o apóstolo Paulo enviava para as amadas igrejas. Mesmo em prisões, o apóstolo Paulo, ele não deixou de pregar o evangelho, não deixou de pastorear aqueles que estavam longe. Aquilo que para os homens parecia impossível, mas Deus sempre deu uma forma, um meio de que a palavra, de que os conselhos, de que tudo que era necessário para consolidar um povo fosse feito naquela época. Nós temos hoje cartas, livros. Durante muito tempo foi escrito e nós desfrutamos hoje. Tudo que nós sabemos da igreja primitiva, dos apóstolos, de quem pastoreou naquela época, de milagres, de correções, de princípios bíblicos, é por causa de que alguém como o apóstolo Paulo e seus discípulos se preocuparam, não somente com o que era para eles pessoalmente, mas eles deixaram uma plataforma completamente estruturada para aqueles que haviam de vir. A pergunta que eu te faço esta noite é: você está pronto para a partida? Você está pronto para que o Senhor te chame em qualquer momento? Eu não estou falando isso por causa de que nós estamos em circunstâncias e o país e talvez o mundo em meio a uma pandemia. Mas eu estou falando porque o dono da sua vida, como da minha vida, é do Senhor. E nós não temos idade em si para partir. O dia que o Senhor decidir que nossos dias aqui chegaram a seu fim, então nós teremos que partir à presença do Senhor. Não existe ninguém em essa terra que possa reter a sua própria vida, se aquele que é dono dela a chamar para si. Não existe um ser humano que esteja respirando nesse planeta que possa por si só, que tenha esse poder de reter o fôlego de vida dentro de si, quando seu Criador, quando aquele que é dador da vida está chamando para ele novamente. O tempo que nós temos é um tempo precioso. O tempo que você tem, amado, amada, é um tempo precioso. E hoje nós devemos nos preocupar em estarmos prontos, sim, pessoalmente, em não deixar de buscar a presença do Senhor, em não deixar de pregar o Evangelho para aqueles para o qual o Senhor tem nos confiado. Mas nós devemos nos preparar, não deixar nada em haver, não deixar nada para que os outros resolvam. Quando nós vamos a um enterro, a um lugar onde será o último momento em que vamos ver a face de aqueles que amamos, e nessa terra nunca mais os veremos, é ali onde nós aprendemos mais a respeito da vida. Nós pensamos que é ali onde nós aprendemos mais a respeito da morte. Não, é ali onde nós pensamos a respeito da vida. Porque imediatamente tenha alguém em um caixão, imediatamente tenha um corpo sendo velado, nós também olhamos ao nosso redor e nos damos conta e nos apercebemos de que tem ou uma mãe chorando, um filho chorando, uma esposa em prantos, amigos que não estão sendo consolados, da dor, da separação,
da despedida. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós nos apercebemos de como é importante começarmos a perceber algumas coisas que ainda nós podemos fazer antes da nossa partida. Você estaria pronto para partir hoje à eternidade? Estaria pronto espiritualmente para se encontrar face a face com aquele com que você vai ter que se encontrar em algum momento dessa vida? Você estaria pronto para que o Senhor chamasse a sua senha hoje? Ou ainda você tem coisas para consertar espiritualmente com Ele? Porque depois que Ele te pedir o fôlego de vida, não vai existir mais ninguém, nenhuma autoridade nessa terra que possa te socorrer diante daquele que é o juiz eterno, diante daquele que te deu todos os dias que você precisava para se preparar para partir à eternidade. O tempo que você precisava para dedicá-lo a Ele mesmo, ao Senhor mesmo, Ele te deu. Se você não está se sentindo pronto, assim como o apóstolo Paulo estava, dizendo com a boca cheia, eu estou pronto, esse é o momento em que você deve pensar em como vai consertar a sua vida diante de Deus. Você pode estar nesse tempo até se dedicando a tantas coisas em essa terra, preocupado com tantas coisas em essa terra e está se esquecendo do relacionamento que você jamais poderia se esquecer. De estar na presença do Senhor cultivando aquilo que é eterno. Há uma vida que começa aqui na terra, mas ela nunca vai ter fim. E é a nossa vida eterna, é o nosso espírito. Ele já existe e ele está ligado com Deus. Você que é crente, você que tem Jesus, você que é templo do Espírito Santo, você tem essa vida espiritual. E essa vida precisa ser cultivada, cuidada, guardada. Você precisa crescer espiritualmente todos os dias. Você precisa viver uma vida de santidade, uma vida de amor e de comunhão, tanto com o Senhor quanto com a amada igreja. Você precisa abandonar o pecado e vir para o Senhor em um arrependimento verdadeiro, quando você não está levando os caminhos do Senhor a sério. Porque você é o único que não sabe qual é o dia em que você vai se encontrar com o Senhor. Eu também não sei. Qual é o dia em que Ele vai chamar o meu nome, vai chamar a minha senha, e eu não vou ter como, de forma alguma, retroceder. Eu vou ter que avançar na minha última caminhada à eternidade. Só que é um caminho que o Senhor fez para todos. Não há um ser humano que não tenha que fazer essa última caminhada. A caminhada onde você passa dessa terra para a eternidade. Você está pronto? E aqueles a quem você deixaria nessa terra, você deixou todo pronto antes de partir? Você que é sacerdote da sua casa, você deixou todo pronto? Se você partir, que será da vida da sua esposa? Que será da vida dos seus filhos? Você que é dono de uma casa, você que está ali sempre à frente, será que você já deixou um ambiente preparado? Ou sua vida está completamente virada? E aqueles que vão ficar aqui depois da sua partida serão os que vão ter que se virar para poder consertar a quantidade de problemas que você está deixando. Se hoje você partisse à eternidade, se hoje o Senhor te chamasse, você poderia olhar para trás e dizer que aqueles que vão ficar já estão prontos para continuar a caminhada? Que você não deixaria problema nenhum,
Ou você é daqueles que pensa que aquele que fica tem que resolver o resto. E a única coisa que você está deixando são problemas, são dificuldades, são dívidas, são coisas que você mesmo poderia ter arrumado e acertado antes de que esse dia chegasse. Tão importante quanto nós nos prepararmos espiritualmente e estarmos prontos espiritualmente para a partida, é deixar tudo pronto para quando nós vamos à eternidade. Tão importante como eu me preparar para estar na face do meu Pai e estar eternamente com Ele, não encontrar obstáculo nenhum nessa caminhada da eternidade, é poder deixar tudo pronto para aqueles que ficam. É difícil quando você vê uma esposa chorar o esposo em um caixão. É difícil se deparar com essa cena quando os filhos olham para aquele que parecia a estrutura completa, aquele que parecia ser a confiança deles. Aquilo que os sustentava hoje não existe mais. Em um piscar de olhos foi levado embora. Mas quando essa pessoa deixa tudo pronto, não deixa para amanhã, é difícil você começar a enxergar planos e projetos que talvez foram feitos, dívidas que foram pegas por muito tempo. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não sabe quantos anos o Senhor vai te dar. Pode ser que você morra assim na sua velhice. E se não? Pode ser que você nesse tempo se surpreenda e aqueles que estão à tua volta também se surpreendam e digam: jamais eu pensei que morreria tão jovem, que partiria tão jovem. Pensei que morreríamos juntos na velhice. Ninguém te garante. Ninguém garante isso para ninguém. Ele é Deus que é o dador da vida. Se Ele é o dador da vida, é Ele também que a recebe. É Ele também que a toma na hora certa. Essa palavra é uma palavra de conselho. É uma palavra de alerta. Para que nós não vivamos os nossos dias como quem nunca vai partir desse mundo. Para que nós vivamos os nossos dias como que um dia, e pode ser qualquer um, vamos partir desse mundo à eternidade. Então você que tem responsabilidades, você que já é maior de idade, você que já tem coisas na sua mão como responsabilidade sua, seja muito maduro, seja corajoso e seja responsável com as decisões que você toma. Tem casos, irmão, que a única coisa que fica depois que alguém morre é correr atrás de alguma instituição ou algo parecido para poder encontrar uma funerária para comprar um caixão e um lugar para enterrar o morto. Eu não sei se você já tem e se você já paga alguém ou um terreno em algum cemitério. Você pode estar ali falando: pastora, não me fala disso. É difícil a gente pensar em isso. Começar agora a pagar uma funerária e até um terreninho lá no cemitério, seria tempo. Porque são coisas que te preparam e preparam as pessoas que ficam. Quando o dia mau chega, quando a dor da perda de alguém que amamos chega, é difícil ter que lidar ainda mais com todas essas situações. Correr atrás de funerária, correr atrás de ver quem que tem na família um terreno no cemitério para ver se cede para você. Se prepare para a partida, mas deixe pronto tudo o que você tem que deixar pronto para que aquele que você deixou não sofram as consequências de decisões que você mesmo deveria ter tomado.
de atitudes que você mesmo devia ter tomado. Não deixe a esposa endividada. Não fique se endividando com coisas que são fúteis. Viva a sua vida dentro daquilo que você pode. Viva seus dias dentro daquilo que o Senhor já está providenciando, proporcionando para você. Você está pronto? E você está deixando tudo pronto para partir com o Senhor? Ou vai deixar uma bomba na mão de aquele que vai tomar as tuas situações após a morte? O apóstolo Paulo, ele deixou tudo certo. Ele caminhava a sua caminhada sabendo que ele estava nessa terra para preparar aqueles que viriam após ele para pregar o evangelho, para administrar uma igreja, para fazer as viagens que ele não poderia fazer mais. Ele deixou toda uma plataforma montada com segurança. Então ali ele poderia dizer: por que estão chorando? Por que estão chorando? Eu estou pronto. Você está chorando por quê? Se eu não deixei nada para trás, se eu já fiz o que era para me fazer, não chore. Não chore. É do tipo, pense em você. Agora é com vocês. Há uma passagem bíblica que está no capítulo anterior a esse que eu li. E eu gostaria de terminar esse conselho, essa palavra, lendo esse texto bíblico. Está no capítulo 20, o versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avista, que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Foram uns dos conselhos últimos que ele estava dando para alguma liderança, para alguns discípulos. Ele em si está dizendo: o Espírito Santo está me advertindo do que há de vir. E eu possivelmente não vou ver mais a face de vocês. Eu não vou vê-los mais e você talvez a mim também não. Mas eu não tenho por estimativa em si a minha vida. De fato, se eu terminar a carreira que o Senhor me deu de pregar o evangelho, isso era suficiente para ele. E assim mesmo ele diz: mas eu não sou responsável pelo sangue de vocês. Eu faço dessas palavras as minhas palavras. Eu não sou mais responsável pelo sangue de vocês, porque eu tenho pregado o evangelho por onde o Senhor tem me colocado. Aquilo que era para me falar, eu tenho falado. Aquilo que era para pregar, eu tenho pregado. O apóstolo Paulo disse: o sangue de vocês não cairá sobre mim. Agora é o momento de que vocês comecem a cuidar de si mesmos e a cuidar da igreja para o qual o Senhor os chamou para cuidarem. Você está pronto para partir à eternidade?
E você está deixando tudo pronto aqui na terra para você não deixar problemas e circunstâncias maiores depois da partida. Não dê com os ombros. O tempo que nós temos é para nos preparar para estarmos eternamente com o Senhor. E é para deixar tudo preparado para aqueles que ficam. Organize sua casa, organize sua vida, ordene suas coisas. Não viva a vida de uma maneira louca. Não viva a vida da forma que ela vier. Se planeje. Sempre esteja com os pés na terra. Seja responsável daquilo que o Senhor te deu. Seja responsável pela sua empresa, pela sua loja. Seja responsável por aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos como esposa, como filhos. Esposa, seja responsável por preparar uns filhos que possam sobreviver sem você um dia. Esposo, prepare sua esposa para que se um dia você partir, ela saiba como continuar essa caminhada sem você. Não viva a vida de qualquer forma. Esse é o tempo de nós vivermos prontos, como quem vai partir amanhã. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço por nos conscientizar de muitas coisas, Senhor. Peço que o Espírito Santo venha a trazer luz aos nossos corações, a nos fazer refletir e pensar de que maneira nós estamos vivendo os nossos dias. Pai, o Senhor é um Deus de sabedoria, é a sabedoria. E nós pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, entendimento, para que nós podamos administrar não somente as coisas econômicas, mas também as familiares, emocionais, em relacionamentos. Pai, que nós não tenhamos problema nenhum quando o dia chegar. E nós tenhamos que ir à sua presença e olhar nos teus olhos face a face. Não teremos, Senhor, para onde fugir. Mas peço, Espírito Santo, que queime nossos corações. E que hoje, Senhor, se tiver alguém que precisa se consertar com o Senhor, ele dobre seu joelho ali onde está e possa consertar a sua vida diante da sua presença. Pai, se tem pessoas que estão vivendo a vida de qualquer forma, traga sobre eles a consciência, a responsabilidade, o peso da responsabilidade a seus corações, para que possam ser organizados e ordenar as suas coisas, a sua casa, as suas vidas. Em nome de Jesus é o que eu peço, Senhor, e eu já te dou graças. Que o Senhor te abençoe. Essa é a palavra, o conselho que eu tenho da parte do Senhor para as nossas vidas. Uma semana abençoada em nome de Jesus.